Um torrador, que ao mesmo tempo torra a amostra, torra seus lotes e pode produzir para sua cafeteria e ainda com um design maravilhoso. Esse é o nosso Kaleido M2. Bora pra vinheta. Olá, mestres! Eu sou Renato Cipriani, mestre de torras da Kaleido Brasil, e hoje a gente vai ver uma visão geral do nosso Kaleido M2 e vamos também fazer uma torra manual nele de 120 gramas e uma outra torra vendo como funciona a automação, torrando uma quantidade maior, 300 gramas de café. Já aproveito para pedir para vocês compartilharem esse conteúdo com algum amigo de vocês que tenha cafeteria ou que precise de um equipamento desse porte e ainda não conheça o Kaleido. Sem mais enrolação, vamos lá! Então vamos dar uma olhada aqui no nosso painel de controle para ver como que é o funcionamento, como é que controla a potência e todos os outros parâmetros de uma torra. Vem aqui. Aqui a gente consegue observar os parâmetros que a gente precisa para acompanhar uma torra. Aqui em cima tem o tempo da torra, que vai registrar quando a torra estiver acontecendo. Ao lado aqui tem a temperatura do grão. E outras coisas assim importantes de a gente ver agora são os controles dele de potência, de fluxo de ar, de tambor e os eventos que a gente registra durante uma torra. E para essa primeira torra que vai ser manual, eu vou fazer uma amostra de 120 gramas. E por que eu escolhi 120 gramas? É um tamanho de amostra usual para a gente torrar a amostra, seja quando você recebe de um produtor ou mesmo uma torra de armazém, depende aí do seu uso. É uma quantidade comum, uma quantidade que dá para torrar sem gastar muito café, fazer uma boa prova e ainda ter uma quantidade suficiente sobrando se precisar provar novamente, por exemplo. Enquanto o Kaleido aquece, eu vou aproveitar para falar para vocês um pouco aqui sobre quais informações que o painel de controle dele nos fornece. A gente vai ver também isso ao longo da torra. E posteriormente a gente vai ver aí como salvar e como carregar também uma curva. Então vamos lá, vem aqui no painel de novo. Então aqui eu escolho os parâmetros iniciais para minha torra, o fluxo de ar, a rotação do tambor. Eu já gosto de deixar no modo manual de controle da potência. E toco aqui na entrada. E abro o funil da minha moega. A gente acompanha o processo de torra aqui pelo saca-prova. O café já está começando a mudar de cor, ficando um tom mais pálido, amarelado. E pelo cheiro, ele já secou. Então eu venho aqui no painel e registro o final da seca. Esses registros eles são importantes caso eu queira repetir essa torra ou torrar esse café em uma quantidade diferente. São os marcadores sensoriais que me ajudam a repetir ou melhorar um perfil de torra. Não é obrigatório marcar, mas é bom para registro. E como o café já secou, eu vou aumentar o fluxo de ar para ajudar a eliminar a umidade e os gases formados durante a torra. Já ouvi o café começando a estralar. Vou marcar aqui no meu painel primeiro crack. Eu acompanho aqui pelo meu saca-prova, tanto pelo cheiro quanto pela cor. E a hora que achar que está no ponto, eu vou ligar o resfriador e marcar a saída do café. Eu acho que já está uma cor boa para a amostra. Então eu venho aqui no painel, ligo o resfriador, marco a saída e abro a porta. O café está aqui resfriando, mas como eu pretendo fazer uma próxima torra, eu já finalizo esse processo e salvo essa torra. E assim, se eu precisar repetir essa torra ou usar ela como referência, eu tenho aqui as informações que eu preciso. Então meu café já resfriou, eu desligo o resfriador, né? Então o café já está pronto, frio, enquanto eu faço uma próxima torra. Eu já separei os 300 gramas que eu vou usar para essa torra, vou carregar ele aqui no meu funil e da mesma forma que eu fiz a torra manual, eu vou tocar na entrada e abrir o funil para iniciar a torra. A diferença é que agora eu não vou precisar controlar os parâmetros. O próprio equipamento vai tomar conta disso para repetir a curva de temperatura da torra de referência. Para fazer uma torra automática eu preciso carregar uma curva. Eu vou escolher essa curva aqui T2 de 250 gramas. Eu vejo aqui que ela iniciou a 159 graus e também vejo todos os eventos que eu registrei quando eu estava torrando esse café. Toco em carregar. Aparece aqui na área do gráfico essa curva que eu carreguei como uma curva de fundo. E eu tenho dois modos, seguir potência e seguir temperatura. Eu vou escolher seguir temperatura e coloquei o modo automático para ele perseguir a temperatura de entrada. Para começar a torra, eu toco em iniciar,
para ele iniciar o aquecimento do equipamento. E eu vejo que a potência já variou para 100, ou seja, ele está indo atrás dessa temperatura alvo. Eu toco então em entrada e vocês podem ver que os parâmetros de potência, de ar e tambor mudam automaticamente para os da curva de fundo. E abro aqui o funil da Moega. Então agora a torra já está acontecendo, o parâmetro de ar e o parâmetro de tambor vão se manter constantes, copiando da curva de fundo, porém a potência, depois do ponto de virada, ela vai começar a variar, mas por enquanto, antes de chegar aqui no ponto de virada, ela se mantém igual à curva de fundo, como se estivesse no modo manual. Ó, acabou de acontecer, mudou para o modo automático e a potência está variando, porque registrou aqui o ponto de virada. O sistema vai ficar variando a potência, indo atrás dessa curva, então a gente pode dar uma acelerada no vídeo para acompanhar esse processo mais rápido. Aqui são as variações de potência que aconteceram durante a torra para perseguir a curva de temperatura. E se olhar a partir daqui, ele fez diversas pequenas variações para manter a linha de temperatura atual em cima da linha de temperatura da curva de fundo. Se eu quiser fazer alguma alteração durante essa torra agora, eu posso. Por exemplo, aqui na torra anterior eu não tinha feito mudança do fluxo de ar. E como o meu café chegou no ponto de seca agora, eu vou mudar o meu fluxo de ar para um fluxo maior para levar aí a umidade e os gases que se formam embora. Voltando aqui na observação, eu ouço que o café já entrou no primeiro crack, posso aproveitar também e sentir o cheiro dele. E da mesma forma que eu fiz na torra manual, eu posso marcar aqui o primeiro crack. Como é uma torra automatizada, talvez você não queira registrar os eventos porque você só está repetindo, mas você tem a opção de registrar também. Pode ver que a curva está acompanhando muito bem a curva de fundo, né? Eu tiro ela aqui só para você ver a curva atual, toco novamente, a curva de fundo aparece, né? E o TG atual acompanha o anterior. Aqui está o parâmetro do fluxo de ar que eu mudei. Se fica difícil de ver, por exemplo, você pode vir aqui nas configurações e tirar as linhas de potência. Então fica mais fácil de ver agora o gráfico, é uma opção que você tem para ter uma melhor visualização. Da mesma forma aqui, o fluxo de ar eu mudei e ele está de acordo com o parâmetro que eu tinha escolhido, né? Então eu vou olhar aqui no saca-prova para ver se já está no ponto de torra que eu quero. No caso sim, o café já está numa cor boa, bem expandido, do jeito que eu gosto. E da mesma forma, eu vou tocar no resfriamento, marcar a saída do grão, caso eu queira registrar os meus eventos, e abrir a portinhola. Ligo aqui o resfriamento, marco a saída e abro a portinhola. Terminando essa torra, eu fecho a minha porta e espero resfriar. O café já resfriou, eu desligo o meu resfriador e eu já posso finalizar também o uso do equipamento, caso seja a última torra que eu vou fazer no dia. Então vamos ver aqui no painel como é que eu finalizo. Eu finalizo essa torra, aparece a opção de salvar, se eu quiser salvar essa torra, eu tenho a opção, mas como foi uma torra automática, eu prefiro não salvar. Então quando eu finalizei essa torra, o aquecimento desligou, e se eu deixar dessa forma, a temperatura aqui TG vai baixar até 55 graus para resfriar o equipamento, e aí o painel vai desligar automaticamente. Aí enquanto o equipamento resfria, eu vou aproveitar para pegar os cafés, vou moer e mostrar para vocês o resultado. Já volto.